Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Olá, pessoal do podcast Academia do Agro, nossa audiência fiel e sempre presente. Uma satisfação aqui estar novamente com vocês. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, muito cativante, nós vamos falar um pouco de marketplace. Que diabo é isso, né? Marketplace, que é uma coisa bastante presente hoje no dia a dia de todos, né? E também hoje chegando com muita força no agronegócio, através na linha completa aí de produtos, serviços, tecnologias, opções, e que com certeza vai facilitar a vida de muitos que atuam no agronegócio. E hoje nós vamos contar aqui com o agrônomo formado na Universidade Federal de Uberlândia, com MBA em Marketing, e que teve sua primeira experiência profissional como RTV. Quem não sabe o que é RTV é o famoso representante técnico de vendas. Ele trabalha no agronegócio, competência que exerceu por 3 anos lá na Bayer. Durante 9 anos atuou na multinacional UPL, onde foi gerente de culturas, produto comercial e gerente sênior de vendas e marketing até 2021, quando ele chegou à Agrofy como head de vendas e em 2022 foi promovido a diretor de negócios e Profit Loss Brasil. Bacana, né? Sabe com quem que eu estou conversando? É com o Diego Arruda. E aí, Diego, tudo bem com você? Olá, Valdir, bom dia, tudo bem? Tudo bem por aqui sim, prazer estar aqui com você. Da onde nós estamos falando, Diego? Você está em Campinas? Valdir, eu fico sediado em Campinas, exatamente. Eu moro, entre idas e vindas, eu moro aqui há 10 anos, né? Mas voltei para Goiânia e depois voltei para cá de novo, enfim, então estou há 10 anos aqui em Campinas. Olha só, bom, eu estou em Goiânia, né? Moro em Goiânia. Mas eu sou paulista, tá? Aliás, eu sou melhor do que paulista. Eu sou paulistano. Aliás, eu sou melhor do que paulistano. Eu sou do Principado da Moca. E depois, lá em 1981, eu sou formado pela Exalc. Aí minha primeira paixão foi a Maná. E eu fui trabalhar em Campinas. E foi lá, morei por 5 anos em Campinas, onde fui integrante do Clube de Engenheiros Agrônomos lá de Campinas, do Instituto Agronômico, aquela coisa toda. E foi onde as minhas 2 filhas nasceram, elas são campineiras. E em 85 eu vim para Goiás, fui para Rio Verde, onde lá fiquei 20 anos, depois eu fui para o Sul, e agora já fazem quase 10 anos já, que eu estou em Goiânia, né? Diego, me fala uma coisa, quem é Diego? Conta para nós aí onde tudo começou, conte um pouco sobre você e sua história. Aldir, muito bom, obrigado pelo convite, em primeiro lugar de estar aqui batendo esse papo com você, né? Deixa eu me apresentar e contar um pouquinho minha trajetória e depois a gente fala um pouco sobre marketplace, né? Essa digitalização do agro aí, esse tema tão constante, né? Que tem sido tão requisitado atualmente e é legal contar um pouco essa história da Agrofy. Mas o Diego, né, eu sou agrônomo também, sou natural de Uberlândia, Minas, meus pais moram lá, venho de uma família, meu avô tinha uma propriedade rural, então fui criado na infância muito com essa história de ir nas férias na fazenda e estar junto, mas meu pai é da área financeira, né, não seguiu a carreira agronômica e eu acabei voltando às origens lá com meu avô e decidi fazer agronomia em Uberlândia. Fiz lá em Uberlândia mesmo e 2007, 2008, por aí, quando eu me formei, caí na vida do agrônomo, que de fato é morar em várias cidades, mudei bastante, acompanhando um pouco essa trajetória aí. Mas hoje moro em Campinas, enfim, mas esse é um pouquinho do Diego pessoal aí que segue nessa vida. Perfeito. E aí, o que você faz hoje? Então, Valdir, eu comecei minha carreira, né? Você falou um pouquinho antes, né, de entrar na Agrofy, eu trabalhei por 13 anos na indústria de sementes e de defensivo, né? Então,
jamais imaginava trabalhar com marketplace ou com vendas digitais no agro, né? Eu até comentei, quando eu comecei minha carreira como RTV, eu tirava pedido num bloco de carbono, né? Que você punha aquelas 2, 3 folhas ali, tirava o pedido na MDM, semente de algodão, tirava o pedido e mandava por fax lá para Uberlândia, que era a sede da MDM na época. Então, quer dizer, isso não tem tanto tempo assim, mas há 15 anos atrás ainda as vendas eram no carbono enviada por fax, né? Você tem um pouquinho mais de experiência do que eu, deve lembrar bem desse cenário. Então, eu fiz essa carreira toda no agro offline, vamos chamar assim, conheço a maior parte das cidades produtoras, né, enquanto marketing, vendas, sempre trabalhando, viajando bastante e conhecendo essas cidades. E há 3 anos, 2 anos e meio atrás, eu tomei uma decisão eu enxergava que eu acho que o digital, né, o marketplace é uma tendência, né, uma realidade, eu diria, em outros segmentos que no agro ela começa a se materializar, né? Então, hoje eu trabalho na Agrofy, eu sou diretor de negócios do Brasil, né, fico responsável pelas operações do Brasil e pelo PIL, que a gente chama, né, pelas despesas e pelas receitas aqui, fazendo um pouco de gestão de todo o time da Agrofy Brasil. Perfeito. Podcast Academia do Agro. Agora, como profissional, o Diego, como engenheiro agrônomo, como especialista de área, por que você faz isso? O que te motiva a ser um leader of business and profit and loss hoje? O que te motiva? Eu acho que hoje, né, você vai passando por várias experiências e você construir um negócio novo é muito legal, né? Você inovar, fazer um negócio quase que do zero, né? Quando a Agrofy começou no Brasil, nós começamos junto. E isso, eu acho que exige algumas competências que eu gosto muito e eu acho que eu tenho elas, né? Assim, primeiro você tem que ter uma visão de negócio e enxergar, cara, lá na frente esse negócio vai crescer, né? Lá na frente esse negócio é próspero, né? Então, isso eu acho legal, né? E enxerguei isso na Agrofy há 3 anos atrás, que eu acho que o negócio de digital vai crescer. A outra coisa é o legado que você vai formando, a equipe, o time que você vai construindo, criando afinidade, né? Então, isso é um valor também que eu gosto muito de ir criando e formando equipes, e o resultado ele tem que vir, ele está em primeiro lugar, mas você tem que ver a forma que esse resultado é gerado, né? Esse resultado tem que ser gerado com confiança, com respeito, com pessoas ao seu lado, você tem uma equipe forte que te apoia, então isso é um outro motivador que eu também tenho, né? E por outro lado, o que eu sempre enxerguei a oportunidade, né, o agronegócio no Brasil é um PIB, né, mais importante, enfim. Só que ele tem algumas nuances, Valdir, que não é fácil. Quem está de fora para entrar gostaria muito, mas ele não é fácil, né? Primeiro que, logisticamente falando, o agro não está na capital, ele não está aqui em São Paulo, não está em Campinas, ele está esparramado, né, pelo Brasil afora. E existe um custo de operação de estar no agro hoje que ele não é barato, né? Eu te digo assim, hoje pessoas são caras, né? O engenheiro agrônomo ele é um profissional bem valorizado no mercado, então o custo de mão de obra é caro, o custo de deslocamento, né? São grandes distâncias, de combustível é caro, o custo de operação, de veículo, de carro, tudo isso então o agro ele movimenta uma grande fatia e ele é um valor, um montante grande a ser explorado, só que ele também não é qualquer um que consegue explorar ele, né? Porque você precisa despender um capital, tempo, um investimento de longo prazo. E quando eu vi essa tendência do marketplace, da internet, enfim, eu acho que o digital consegue ajudar o agro a ser mais eficiente, né? A você ter um custo de operação um pouco menor, né? De um modo geral, principalmente porque o pensamento do produtor rural está mudando, né? A gente vê isso muito claro aqui dentro da Agrofy. Eu diria assim, o produtor rural, às vezes você liga para ele hoje
e ele não te atende, né? Mas se você manda um WhatsApp, ele te responde por WhatsApp. Então, são coisas que é muito legal você entender, né? E eu vejo que quando a gente está tendo essa mudança de comportamento do produtor rural, você consegue trazer isso para a realidade prática, vamos chamar assim, né? Perfeito. Diego, e como você enxerga o desenvolvimento do mercado agrícola brasileiro, do agrário brasileiro? Valdir, o agro do Brasil, né, sem dúvida, ele cresce bastante, né? Eu acho que o produtor rural, comparado com outro produtor do mundo, ele é um empreendedor nato, né? A gente tem muita tecnologia, ele corre muito risco, né? Mas a gente tem um clima privilegiado, a gente tem regiões produtoras muito boas e o produtor rural vem sendo competitivo mundialmente, né? Então as nossas produtividades, o nosso custo de produção, ele sobressai quando comparado com outros países, que a gente não tem muito subsídio, não tem ajuda de muita gente. Então o produtor rural brasileiro, ele é um guerreiro de fato, né? De tomar crédito, de tomar risco e poder jogar semente no chão, empreender, olhar para o clima e ter esse retorno. E eu acho que o produtor rural consegue fazer isso muito bem, né? E a gente prova disso aqui, o agro vem crescendo, né? Cada ano mais o segmento de defensivo agrícola cresce, semente cresce, e biológicos, novas tendências estão crescendo. Então, eu estou há 15 anos no agro e não vi muita crise no agro, né, Valdir? Sempre pode, às vezes, andar de lado um pouquinho, mas nunca deixou de crescer e só vem crescendo bastante. Então, é um mercado muito promissor, que movimenta uma grande quantia e ele é competitivo, não é um mercado subsidiado e ele só vem crescendo. Podcast Academia do Agro. E no mercado de insumos agrícolas ao qual vocês estão diretamente inseridos, como é que está essa organização? Como é que está esse movimento? Está se concentrando mais? Está mais disperso, em características até ao negócio, né, ao agronegócio, que está em grandes áreas, em áreas remotas. Como é que você enxerga isso? É legal que hoje na Agrofy, né, eu tenho uma visão muito ampla do agro 100%. Antes, né, nas empresas de defensivo, de sementes, você fica muito focado dentro de um segmento, né? E eu acho que o marketplace é legal que eu consigo olhar o agro como um todo em várias cadeias, né? E a gente tem vários clientes aqui dentro da Agrofy que a gente discute momento de mercado com cada um deles e momento de digitalização, né? Então, a Agrofy, por ser um marketplace, a gente tem algumas categorias, a gente divide o mercado em algumas categorias, né? Então, eu tenho uma categoria de veículos aqui que eu chamo, que eu tenho picapes e caminhões pesados, né? Eu tenho uma outra categoria de máquinas e implementos agrícolas, eu tenho uma categoria de insumos, que é semente, fertilizante e defensivos, e eu tenho uma outra categoria de infraestrutura, que são silos, armazenagem, ela é bem ampla, tem a Arame, a Belgo, a ArcelorMittal é nosso cliente, né? Então, logicamente, quando você olha para o mercado de insumos, né, ele tem uma tendência de se concentrar, tornar-se, né, hoje você tem 4, 5 empresas de defensivo agrícola que elas detêm aí 50%, 60% da participação do mercado. Essa tendência de concentração a gente enxerga também na distribuição, né, o sistema de distribuição ele vem sendo assediado aí por fundos de investimento, por várias aquisições, enfim, eu acho que tudo isso, a indústria se concentrou, depois as revendas também vêm se concentrando, né? E você torna um negócio cada vez maior, com margens cada vez mais apertadas, então exige uma eficiência, essa escala, né? Ela exige essa eficiência maior para se tornar um negócio rentável. Então, existe sim no mercado de defensivos, né, essa tendência de concentração em poucas empresas, né, que manejam bem esse negócio, né? E aí, falando um pouco do momento de digitalização em cada um desses segmentos, olhando no agro, né, que é legal, que a gente vê que
Quando eu olho, por exemplo, a categoria de veículos, que é uma categoria talvez a mais digitalizada dentro do agro, né? Eu tenho clientes aqui como a Toyota Caminhonetes, que é líder de mercado, e é muito legal. Eu falo assim, cara, hoje a pessoa para comprar uma caminhonete, antes ela ia 4,5 vezes na concessionária, Valdir. Ela ia pesquisar, enfim. Hoje o Google mostrou para nós que ela vai 1,5 vezes na concessionária. Ela vai basicamente para bater o martelo e sair com o carro de lá, né? E o que acontece? O que mudou? Ela está pesquisando, o momento da tomada de decisão dela é digital. Então a pessoa, quando quer comprar um carro hoje, ela põe no Google e ela consegue ter acesso a cor, modelo, motor, né, preço, enfim, e ela toma a decisão em casa, só que ela não passa o cartão dela na internet e chega a caminhonete em casa. Não é assim, a venda ela ainda é concretizada offline, né? Então você tem uma questão de crédito, de logística, enfim. E é legal esse exemplo do veículo, que ele vai permeando entre as outras categorias que a gente vê. Então, e esse é um fundamento que a gente acredita aqui na Agrofy, né? Que o processo de tomada de decisão hoje, ele já é bem digital em algumas categorias, e no agro, no veículo, ele é, sabe, mais do que 90% digital, né? Porém, ele se concretiza offline ainda, né? Quando a gente vai para máquinas, é o segundo mercado mais digitalizado. A gente tem grandes empresas hoje como a Jacto, a Kuhn, a Stara, que são empresas que aprenderam a trabalhar com o lead, com a venda digital, que já tem departamentos internos hoje só para receber o lead, para entender que esse produtor rural, qual máquina ele quer comprar, a gente chama de aquecer o lead, né? E ele devolve para o seu concessionário esse lead quente, que é um produtor rural já com um momento definido. Mas ali o concessionário tem um papel fundamental de explicar, tirar mais dúvidas, né, fazer um financiamento, enfim. E o defensivo, eu diria que é o que ainda está, comparando com máquinas e veículos, ele está ainda caminhando nessa jornada, né? Então a gente tem, impressionante a busca que a gente tem dentro do marketplace por inseticida biológico, por novas tendências, né, por agroquímicos, no produtor rural, por lançamento de novos produtos. Então ele quer ter informação. Eu acho que hoje o produtor rural ele é muito bem informado, ele tem resultado de produto, ele tem lado a lado. Então você pode ter essa informação toda hoje na internet. E eu acho que agora ele vem migrando, né, para esse momento de tomada de decisão também online, né? Então é esse um pouco o modelo que a gente aqui na Agrofy enxerga o mercado entre essas categorias agro, vamos dizer assim. Tiago, às vezes uma questão que eu vou te levantar, com certeza vai estar linkada em outra, né? Mas hoje os dados são a nova moeda do agro ou são mais valiosos do que os grãos? Bom, é uma boa pergunta, né, Valdir? Porque o grão também hoje ele é valioso. Mas eu diria assim, você tem que ter muito claro qual é essa informação, que dados você precisa e o que você quer fazer com ele, né? Porque só ter dados por ter dados, né, isso pode se perder e as empresas não conseguirem monetizar e ver valor nisso, né? Ou talvez vai ver um valor lá na frente, enfim, isso, né, pode se especular muito quanto que vale esse dado hoje, e lá na frente isso pode... Viu? Ajudando o seu raciocínio, não ajudando, mas contribuindo com uma máxima do marketing, né, com certeza você já o fez. Dados gera informação, da informação você gera conhecimento. E com esse conhecimento e prática, você atinge sabedoria. É bem isso, né? Tem dados que são dados, né? Se ela não tiver uma concatenação para gerar uma informação útil, ele deixa de ser útil. Exatamente. Então, eu diria assim, os dados são muito valiosos. Eu acho que e cada vez mais as empresas, as marcas, elas querem estar mais próximo do mercado, elas querem conhecer o produtor rural, elas querem ter acesso e vice-versa o produtor rural, né? Então, o que eu vejo é que a Agrofy, ela consegue conciliar isso. O que é o nosso propósito, né? A gente entende que o agro,
As empresas querem acessar o agro, mas ela já existe uma cadeia de acesso ao mercado muito bem definida, né? A gente tem cooperativas, a gente tem revendas, a gente tem uma parte do mercado que é acessado direto. E eu acho que o grande chave do sucesso da Agrofy é entender esse modelo de acesso ao mercado, né? E respeitar isso, porque isso não vai, a gente não gera essa disruptura. Então hoje, por exemplo, eu tenho grandes empresas de multinacionais de defensivo dentro da Agrofy, que ela tem uma loja dentro da Agrofy, né, e é um primeiro paradigma que a gente quebra. Então, ter uma loja no marketplace, a empresa quer vender direto para o produtor rural, isso dentro da Agrofy não é uma máxima, não é uma verdade, né? Porque a gente entende o acesso ao mercado, entende o sistema de distribuição. Então, as empresas, elas estão aqui dentro da Agrofy, elas têm sua vitrine tecnológica, elas demonstram seus produtos, ela gera branding de marca, e ela gera uma oportunidade de venda, de negócio, você tem produtor querendo comprar. Só que ela pega esse lead e encaminha direto para sua revenda, né? E fala, então se esse lead é da região de Uberlândia, de Rio Verde, quem que é o meu distribuidor dessa região? E a gente faz isso automatizado, que esse lead cai para a revenda da região, e a Agrofy funciona como uma plataforma de sellout, né? Que ajuda não só a multinacional, a empresa, mas o sistema de distribuição a concluir essa venda, né? Então a gente gera demanda, a gente gera negócio, concluindo dentro do modelo de acesso ao mercado do agro, vamos chamar assim. Então eu diria que a Agrofy entende, respeita e está junto nesse ponto. Podcast Academia do Agro. Ô Diego, não é pegadinha, mas é uma pergunta de bandido. Não é de bandido também, mas é uma pergunta olhando do lado consumidor. Isso aí não restringe negociação? Onde há negociação numa transação dessa daí? Você apresenta um produto para um sistema, a revenda tem lá, entra na negociação. Isso facilita ou dificulta ao consumidor, ao produtor rural, a aquisição e a negociação? Boa pergunta, Valdir. Eu acho que tem dois lados para a gente analisar, né? E o mercado vai caminhando. Existem produtos que, às vezes, o produtor rural não tem dúvida, né? Ele já conhece bem, ele já está muito seguro do que ele quer, enfim, e ele teria já um modelo de decisão dele pronto, certo? Por outro lado, você tem uma questão no agro chamado de crédito e financiamento, né? Que você tem 30% ele opera num curto prazo, 70% opera à vista. Você tem um sistema de logística, né, que aonde esse produtor está, ele não está, esse produto tem que ser entregue numa zona rural, tem uma série de nuances, enfim, né? E você tem uma parte de assistência técnica, de entender e fazer o melhor posicionamento. Então, eu diria assim, eu vou te dar um exemplo, um e-commerce de peças agrícolas, que é uma coisa que várias empresas começaram a fazer esse e-commerce de peças e estão estudando isso. Por quê? Às vezes o produtor rural ele compra uma peça na internet, de uma máquina, enfim, e essa peça até chega na fazenda dele, só que para você entender se essa peça era daquela máquina mesmo, chega lá, não é a peça. E às vezes a logística reversa disso custa mais caro, né? Então, quer dizer, é uma venda técnica que talvez o produtor rural ele precisava de um apoio nesse sentido. Então, o que a gente faz aqui é justamente certificar que esse apoio, que essa dúvida técnica foi sanada, né? Para que a gente possa ser bem assertivo nesse modelo de negociação, entendeu? Então, eu vejo que existem, por exemplo, empresas e modelos de negócio. Eu tenho empresa aqui dentro de softwares, por exemplo, de tecnologia do agro, né? Que isso sim é uma venda direta, é uma venda intuitiva. O cara entra no portal da empresa e contrata o software. Então, esse é um modelo que ele é intuitivo e ele roda diretamente, né? O que eu digo que a Agrofy ela permite ter os dois modelos, mas talvez uma semente ainda, o melhor posicionamento, o produtor rural quer, ele vai ver o lado dela, mas ele quer tirar uma dúvida, ele quer ter uma pergunta de uma máquina, enfim. Então,
esse modelo phygital, que a gente chama, né, a mistura do digital com o físico, aqui ainda a gente vai consolidando esse mercado, pegando na mão do produtor rural, pegando na mão das empresas, até a gente poder se abraçar. Eu não tenho dúvida que com o passar dos anos, a tendência, isso está evoluindo muito rápido, né? Eu digo assim, nós implementamos o WhatsApp, poder gerar o lead, gerar cotações por WhatsApp aqui na Agrofy tem 1 ano mais ou menos. E hoje, 60% dos 40 mil leads que eu gero por mês é por WhatsApp. Então é uma tecnologia que, né, é muito rápido, o agro está muito no WhatsApp. Então, com o passar do tempo, Valdir, eu não tenho dúvida que isso vai caminhando, mas até lá a gente está preparado para fazer esse step by step entre produtores rurais e empresas. Ô Diego, agora um pouco de agrônomo raiz, que eu fui, né? Você com certeza também passou por isso, e que norteou muito as nossas ações, inclusive nos meus treinamentos com equipes, que eventualmente a gente faz também. A gente tem falado muito nessa questão de fazer a chamada importantíssima até, venda consultiva. E você que passou por isso sabe disso, eu também, onde você tira essas dúvidas, você acomoda, você adequa, você esclarece, né, o melhor manejo, o melhor uso, o melhor produto, o melhor serviço, etc, etc. E para isso, nós fazíamos no tete a tete, nós fazíamos olho no olho, nós fazíamos ao vivo. Eu mesmo, quantas milhares de horas acompanhei plantadeira, regulando plantadeira para o produtor, para poder ele obter o melhor resultado daquele meu produto, né? Isso com diversos outros insumos. Agora nós temos a figura, e eu sei que você vai comentar sobre isso, sobre o RTV virtual, tá? Cara, e aí? Funciona? Porque ele não vai estar lá. Ele vai dar opiniões temáticas, teóricas, mas eu não sei até que ponto práticas, né? O que você comenta sobre isso? Não, legal, Valdir. Esse é um novo serviço que a gente lançou aqui na Agrofy esse ano, né? Pensando um pouco nisso, porque antes o produtor rural ele entrava na Agrofy, ele gerava esse lead e esse lead caía direto no distribuidor para poder fazer esse esclarecimento de dúvidas, né? E nós lançamos esse serviço do RTV Digital justamente porque às vezes a gente entendia que alguns distribuidores e algumas empresas não estavam preparados para poder receber essa demanda, né? Às vezes você tem um time focado 100% no campo, se uma pessoa ligou, esse cara está fora de área, ele não atendeu, ele vai dar um retorno 1-2 dias depois, né? Então, esse serviço que a Agrofy lançou do RTV Digital a gente não pensa em substituir o agrônomo da revenda, não é isso, mas a gente faz algumas primeiras perguntas entendendo, de fato, o que esse cara quer comprar, se ele tem alguma dúvida, se ele precisa de um crédito, como que ele vai pagar, se é à vista, se é a prazo, né? Qual a cultura que ele planta. Enfim, a gente faz um primeiro aquecimento desse lead, né? E às vezes eu tenho a outra ponta que é a revenda, né? E eu tenho um acesso mais rápido com essa revenda. Então, esse RTV Digital, para alguns produtos que o produtor rural já se sente mais confortável, já conhece algumas demandas, a gente está ajudando esse caminho de pegar na mão do produtor rural e pegar na mão de revendas e de empresas que às vezes não tinham essa estrutura para poder receber esse lead e falar, Diego, eu não tenho ninguém aqui, meu time de vendas ele não é digital, ele não consegue atender, ele não consegue dar vazão para isso. Então a gente trouxe essa demanda para dentro da Agrofy de poder entregar um negócio muito mais quente, muito mais mastigado e até concluir esse negócio. Perfeito. Então, é um caminho a mais, é um step a mais do que você só gerar o lead e poder às vezes, cair um lead que o cara não queria exatamente aquilo, enfim. Então, esse RTV trabalha nesse sentido do funil de vendas. Antes de nós falarmos sobre a Agrofy, que eu gostaria também dos seus comentários, aliás, o nosso motivo de estar aqui, né? Eu quero emendar nessas últimas
questões e respostas que você passou, a seguinte questão, olha. Como garantir que soluções tecnológicas sejam acessíveis para pequenos e médios produtores rurais, que representam 90% dos produtores brasileiros? Eu sei que boa parte deles estão acomodados em cooperativas, revendas, distribuidor agrícola, associações, grupos de compra, etc. Mas existe uma leva, principalmente daqueles pequenos, né? E que eles não estão abrangidos por isso. Então, assim, a Agrofy funciona mais como B2B ou como funcionaria o B2C da Agrofy? Boa pergunta, Valdir. Eu vejo assim, eu acho que a informação, e quando a gente vai para a internet, né, quanto mais informação e de mais qualidade você tem, né, e o agro hoje ele não é digital. Então, se você procura muitas informações do agro na internet, ainda você não tem isso muito bem organizado, né? Então, a Agrofy tem essa missão de organizar as informações do agro, colocar isso na internet e disponibilizar elas. Então, ela está disponível para todo mundo. Então, eu diria que hoje a maior parte do acesso da Agrofy são de pequenos e médios produtores rurais. Você tem um ticket médio ali de 300, 500 hectares até 3, 4 mil hectares, vamos pensar um produtor clássico de soja, né? Esse é o grande público da Agrofy que visita hoje e está navegando no nosso marketplace. Mas tem um outro lado, né, de um público menor ainda do que o de 300 hectares, que é um cara que ele é carente de informação, ele não conhece muito bem um produto, enfim. E esse cara às vezes não é visitado por ninguém, né? E esse cara tem a possibilidade hoje de, na internet, na Agrofy, entender, ler um artigo, entender como que funciona um produto, ver um vídeo, né, que as empresas disponibilizam. Então, essa disseminação de conhecimento e informação, ela é muito legal também, né, do ponto de vista de sustentabilidade, do ponto de vista de negócio para esse pequeno microprodutor rural, que ele também hoje ele é possível ter acesso às informações através da Agrofy, né? Então, acho que o digital proporciona muito isso para a gente também. Bacana. Legal, bem entendido. Diego, fala para nós um pouco, então, agora vamos falar da Agrofy, o aplicativo, o marketplace. Como é que chama na foto? Conta aí sobre essa sua organização que também você representa. Legal, a Agrofy, ela foi fundada há 7 anos atrás na Argentina, dois argentinos, o Max e o Alejandro, são os dois fundadores, tiveram essa ideia, né? E depois ela foi sendo investida por grandes multinacionais de defensivo, e nós estamos com 7 anos de vida e 3 anos no Brasil, né? Então, nesses últimos 3 anos aqui no Brasil, que eu estou à frente há 2 anos e meio, a gente vem crescendo bastante. O primeiro ano, coisa de 350%, 380%, no segundo ano 180%, quase 200%. Então, o marketplace cresceu muito, né? Então, a gente vem, como o agro vem crescendo e as empresas cada vez mais se digitalizando. Então, são dois ventos que sopram muito a favor, eu diria assim, né? E a Agrofy está nesse mercado com esse crescimento. Então, a gente tem um primeiro momento de marketplace, que é trazer a oferta, trazer empresas aqui para dentro, né, que a gente passou por isso, a gente tem quase 1.000 empresas vendendo, e a gente está num segundo momento agora de trazer cada vez mais produtor rural para dentro da plataforma e ajudar a concluir essa venda, né? Esse desafio que a gente comentou, que antes ele era muito buscado para obter informação, pesquisar, enfim, e eu acho que aí esse serviço do RTV Digital, uma outra coisa que é bem legal que a gente lançou esse ano também, que é o Agrofy News, né? O que a gente entendeu? Que o produtor rural, ele não compra coisas, às vezes, todo dia na internet, né? Mas ele lê uma notícia, ele quer se informar todos os dias. Então, a estratégia do Agrofy News é um portal de notícias, que hoje já tem aí 1 milhão de visualizações por mês, que o produtor rural entra lá todo dia para ver o clima, a cotação da soja, a cotação do boi, enfim. E ele estando no ambiente Agrofy, é muito mais fácil ele migrar do News para o Marketplace, né, e poder fazer suas cotações. Então,
Eu diria que os próximos desafios da Agrofy é exatamente isso, a gente consolidar o portal de notícias, o News, que tem ajudado muito nesse ecossistema Agrofy como um todo, né? E a gente evoluir mais na taxa de conclusão, na taxa de conversão de negócios, né? A gente estava muito gerando informações, encaminhando os leads, e agora a gente está junto com os produtores rurais, com as revendas, com as empresas, na conclusão desse negócio, apoiando cada vez mais a conclusão de negociações, eu diria. Então, esses são os grandes desafios da Agrofy para 2023, né? Então, a gente é muito otimista, eu tenho me tornado cada dia mais um apaixonado aqui pelo digital, aprendi bastante, eu acho que tem muita oportunidade de negócio, de apoiar as empresas a ser mais eficiente, né? Apoiar o produtor rural no processo de tomada de decisão, de dar informação de qualidade para ele quando ele necessita, né? Apoiar o pequeno e médio produtor a ter essa informação, apoiar o micro, que a gente comentou também, que às vezes é um cara mais carente de informação e não conseguia ter informação para poder tomar melhor suas decisões, né? Então, é um pouco esse do nosso dia a dia, tudo isso trabalhando numa mistura de startup, né, que você tem um dinamismo de mudança, né, de estratégia, a gente testa um produto, testa outro, enfim, então é muito legal, um clima muito gostoso de inovação, de mente aberta, com conhecimento do agro, que eu diria. Podcast Academia do Agro. Diego, como eu sei, e você também, que nós não vivemos em oceano azul quando a gente fala em mercado competitivo, né? Sempre temos concorrentes. E te pergunto, como é que vocês são diferentes do seu concorrente? O que os diferencia? E é legal, assim, primeiro que para nós a gente tem uma estratégia aqui dentro, né, que hoje, se a gente fosse contabilizar que, sei lá, 95% do mercado ele é offline, né? E 5% ele é online. Então, para mim hoje o nosso concorrente é os 95% do offline, né? Então eu tenho um oceano azul aí muito grande para trabalhar, né? Os outros concorrentes e competidores, eu diria assim, a gente vê isso na verdade até com bons olhos, quanto mais gente ajudando a digitalizar o agro, isso na verdade a gente converte a outra fatia dos 95% para o digital, vamos chamar assim. Então, esse é um primeiro ponto que é muito legal a gente trabalhar. E eu vejo o seguinte, existem também outras iniciativas, a gente tem mercados, marketplace de varejo, eu diria, né, que... Então, hoje a Agrofy, ela conseguiu criar uma estratégia que eu diria que o que faz ela ser vencedora é poder unir, de fato, as empresas com o seu sistema de distribuição, né? E é diferente quando você vai para um marketplace de varejo, um Mercado Livre, um Magalu, enfim. Eles não conseguem fazer essa união de entender que o sistema de distribuição, que o sistema de logística ele é importante. E a outra coisa, é conhecer o agro, né? O agro, o Brasil é uma de dimensões continentais, culturas diversas, momentos diferentes. Então, essa informação de poder divulgar uma campanha, um produtor de arroz, lá da Lagoa da Confusão, no Tocantins, que esse cara tem 50 mil hectares de arroz ali naquele momento, então é uma expertise que eu não vejo num curto prazo esses outros marketplaces grandes tendo esse conhecimento agro que a Agrofy tem, né? Então, isso nos diferencia, isso eu vejo que é o conhecimento do agro, esse entendimento do negócio, de trazer as cooperativas, as revendas para dentro da Agrofy, apoiar o produtor rural a poder tomar decisão, ter um RTV digital para poder sanar as dúvidas, apoiando isso, né, faz com que a Agrofy tenha crescido bastante aí nesses últimos 2 anos, né? Então, é lógico que tem algumas iniciativas também dentro do agro, programa de pontos, enfim, que na verdade tudo isso corrobora para a gente digitalizar o agronegócio, né? Então, a gente vê com muito bons olhos
todos falando de digital, ajudando o produtor rural a entender melhor. Diego, já partindo para os nossos finalmente, finalizando esse nosso papo, eu gostaria de você o seguinte: de tudo que nós conversamos, o que você ainda acha que a gente poderia passar para os nossos ouvintes? O que você gostaria de compartilhar de informação útil para essa nossa audiência? Eu acho, Valdir, que o principal, eu diria assim, a gente às vezes, eu até antes de estar 2 anos no digital, né, eu olhava o digital ainda como um médio-longo prazo, né? E cada dia mais eu me surpreendo com alguns bons resultados aqui dentro, sabe? De taxa de conversão, de negociação, clientes que às vezes entraram na Agrofy até meio desacreditados, assim, mas veja bem, eu não sei exatamente como vai funcionar. E quando você vê negócios sendo concretizados, né, produtor rural, eu cheguei em tal produto através da Agrofy, né? E quando a gente vai vendo essa taxa de conversão cada vez mais aumentando, isso vai trazendo muito mais confiança, né, para as empresas entenderem que a mentalidade do produtor rural hoje, ela de fato está mudando, ela mudou, né? Você tem aí os filhos do agro, essa segunda geração, que tá todo mundo conectado com o celular na mão, enfim. Então, eu diria que num pouco espaço de tempo, sabe, Valdir, a gente vai ter uma aceleração dessa taxa de conversão de fato de dígito. E eu vejo isso todo dia aqui dentro, sabe? Eu tenho clientes de veículos, concessionária de veículo, por exemplo, que falam: Diego, de tudo que eu vendo hoje, 70% veio de um lead que chegou para mim, uma concessionária de veículo de uma região produtora. E eu tenho outras empresas ainda que falam: Diego, o que é o lead, como eu tenho que fazer e tal, e a gente vai fazendo esse trabalho juntos, né? E ver essa evolução do mercado, essa independência de informação, enfim, isso é muito legal. Então, o que eu diria que é uma realidade, sabe? No momento de tomada de decisão, de conversão, então eu diria que eu acho que as empresas hoje, né, elas têm que ter uma estratégia de digital muito clara, seja de campanhas próprias, de redes sociais próprias, de estar no marketplace. Então, conciliar a estratégia de digital com ações offline é muito importante, né? E o produtor rural quer isso. Eu acho que a marca que é bem sucedida ele vai num dia de campo, ele vê a empresa, ele vai numa feira, ele vê a empresa, ele entra na internet, ele vê o produto. Então isso vai solidificando o conhecimento, ajudando o produtor rural no processo de tomada de decisão. E é isso que tem gerado bons resultados cada vez mais para nós. Então eu diria que eu cada dia fico mais surpreso com os resultados do digital, vamos dizer assim, Valdir. Diego, cara, muito obrigado aí pela sua oportunidade, foi realmente muito esclarecedor, muito, muito legal, muito informações claras, bem objetivas e que realmente mostram a consolidação de um setor cada vez mais pujante. Como é que o pessoal pode entrar em contato com a Agrofy? Você já disse vários caminhos, mas vamos fazer um call to action aí. Como é que o pessoal entra em contato com você, com a sua equipe, com a Agrofy? Qual é os melhores meios de comunicação? Perfeito. Logicamente, né, lá na Agrofy, quando a gente entra no site da Agrofy, www.agrofy.com.br, né, a gente tem alguns links lá para poder você entrar lá, se cadastrar e poder olhar compras, ou você tem como publicar, né? Então, quando você clica lá no publicar, você pode entrar em contato com a Agrofy e poder entender um pouco mais, agendar uma reunião, poder discutir com um dos nossos especialistas aqui para a gente poder explicar melhor como que funciona. Então, no www.agrofy.com.br, bem à sua direita ali tem um linkzinho de publicar anúncios, e aí ali um dos nossos especialistas vai entrar em contato com empresas ou com produtores rurais, também como se cadastrar, fazer um login e poder visitar os anúncios da Agrofy. Diego, obrigado pela
participação. A todos os nossos ouvintes, todas essas informações que aqui nós citamos estarão explícitas em nosso webnote, na descrição do podcast, tanto quanto o site, contatos, informações que nós falamos aqui. E fiquem à vontade para primeiro utilizar, né, conhecer a Agrofy, e tiverem dúvidas, comentários, críticas, por que não? Até é muito bom que venha críticas, né, porque é a nossa maneira de poder melhorar o que a gente está trazendo para vocês. Agradeço, Diego, obrigado aí pela oportunidade, um grande abraço para você. Imagina, Valdir, eu que agradeço, super prazer bater esse papo com você aqui e espero mais vezes a gente se falando aí sobre as atualizações do mercado. Grande abraço. Abraço a todos os ouvintes. Obrigado, tchau. Esse podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá! Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more.